Pessoal, estamos aqui para mais um Talk Idosar, né, das séries de Talk Idosar que o Idosar realiza toda sexta-feira, né? E hoje a gente está assim, né, com um tema bem pertinente, porque nós estamos no mês de setembro, que é considerado Setembro Amarelo, né? Onde se fala muito sobre a saúde mental. E o tema hoje tem tudo a ver com saúde mental. Nós estamos trazendo aqui Eliane Alves, né, que é assistente social e tem uma vasta experiência nesse tema de saúde mental. Por isso a gente está trazendo esse tema bem pertinente, né? Memórias afetivas como instrumento de fortalecimento para a saúde mental da pessoa idosa. Então fica ligadinho com a gente, porque aqui você vai sair daqui com uma série de informações sobre o que vem a ser memórias afetivas, como a gente constrói, né, uma saúde mental positivamente, né, isso, bem fortalecida, sobretudo olhando, né, para a pessoa que está idosando. Então dá tempo de você convidar amigos, parentes, né, para estar ligado nesse tema. Lembrando que todas as nossas lives, elas ficam hospedadas no canal do YouTube do Idosar. Então, se você jogar lá no Idosar, né, no YouTube Idosar, já vai aparecer, né, o nosso canal. Nós temos lá uma série de lives, até publicamos no nosso Instagram. Nós publicamos o nosso catálogo das lives, dos temas inerentes à pessoa idosa. Gente, cada tema mais maravilhoso que o outro. Então você abre o nosso catálogo, escolhe um tema lá e fica maratonando aí as lives do Idosar. Com certeza vai valer a pena e vai ser muito enriquecedor para a sua vida. Queridos, queremos passar rapidamente a nossa agenda do Idosar até dezembro, né? O Jingle Bell do Natal já está batendo as portas. Então, vamos lá bem rapidinho. Setembro, de 23 a 30, nós estaremos fortalecendo a campanha, né? Que campanha é essa, Alexandra? É a Semana de Conscientização da necessidade de adaptação dos espaços domésticos para a pessoa idosa. Para que a gente precisa fazer essa campanha, Alexandra? Por que a gente precisa falar desse tema nesse período de 23 a 30? Por dois motivos. Primeiro, que é uma forma do Idosar parabenizar a todos os idosos, porque no dia 1º de outubro é o dia do idoso. Então a gente faz essa campanha para trazer conscientização, para trazer atitude dos familiares e do próprio idoso, para olhar para a sua residência e ver se ela está adaptada para ele, né? É aquele corrimão lá no boxe, ou na parte que sai do banheiro também. Aqueles antiderrapantes na escada, tapete não, para não bolar o pezinho na cortina. É essa campanha que a gente vai estar fazendo aí nesse período, tá bom? E a gente vai contar muito com a ajuda de vocês. Em outubro, nós temos também a comemoração do Dia do Idoso. Fique atento que nós vamos ter um simpósio online. Em novembro, a gente inicia a campanha natalina, porque nós teremos 2 ILPIs para visitar e não queremos ir de mãos vazias. Então, você que pode colaborar, vai lá no site do Idosar, www.idosar.com.br, tem lá, seja patrocinador, fale conosco, doe, para que a gente possa, né, fazer uma excelente confraternização com os idosos, tá bom? Essa é a nossa agenda até o final do ano. Lembrando que todas as sextas-feiras a gente tem aí a nossa live, tá bom? Queremos também deixar você que já está conosco bem à vontade. Para quê, Alexandra? Para fazer perguntas para a nossa convidada, Eliane. Eliane já está aí com a gente? Deixa eu ver, pessoal. Já está. A Simoni. Eliane já consegue ver a gente? Já te chamei aí para participar, Eliane. É só aceitar o convite do Idosar. Por falar nisso, pessoal, no dia 22 de setembro, sexta-feira, o Talk Idosar vai ser
comigo. É isso mesmo. E aí eu vou precisar que você dialogue comigo, porque a gente vai estar aí fortalecendo essa campanha que eu falei, né, da semana de conscientização de adaptação dos espaços domésticos. Tá ok? Então a gente vai precisar muito que essa live seja uma live assim mais dialogada. Eliane, nós já clicamos aqui para te aceitar. Você consegue ver a gente? Você consegue entrar? Já te aceitei. Coisas de tecnologia, é assim mesmo. Às vezes a gente fica meio que em apuros. Tá pedindo para participar. Cliquei aqui. E ó, Eliane quer participar ao vivo deste vídeo. Entrar com Eliane. Cliquei aqui. Eliane, não é melhor sair e entrar de novo para ver se vai rolar? É assim mesmo, gente. Tecnologia, às vezes, deixa a gente assim em apuros. Que bom que conseguiu entrar, que delícia. Gente, eu preciso falar sobre isso. Eliane é a minha irmã do coração, né? Nossa adolescência toda, né? Passamos adolescência, juventude. E a gente está caminhando para a velhice juntos também, Eliane, que delícia! Então, a gente está aqui, né, nesse empreendimento do Idosar, e ela lá na perspectiva da assistência social, a gente nunca iria imaginar que iríamos, né, fazer projetos juntos, trabalhar juntos, colaborar, né? Verdade. Vamos fazer uma da outra, né? Eu quero também deixar registrado aqui que a Eliane Alves, ela foi a primeira palestrante do projeto Anciãos de Valor, né, que é o projeto que eu trabalho na denominação que eu congrego. Então, ela foi a primeira palestrante falando sobre, né, a diferença de LOAS e BPC, essa coisa muito confusa aí para alguns, para a gente na época era. Então, ela trouxe assim um esclarecimento de forma bem didática. Esse projeto, né, ele está caminhando aí para o 3º ano e ela foi a primeira palestrante. Né? Muito obrigada, Eliane, por você ter aceitado esse desafio, né? Porque era um desafio, né? Eu agradeço hoje, assim, imensamente o convite. E agora a gente está aqui fazendo esse Talk Dosar bem bacana, né? Eliane que tem acompanhado a gente também nesse Talk Dosar, não só no Talk Dosar, mas em todas as ações, né, do Idosar, Centro de Pesquisas e Proposições. Eliane, eu vou pedir para você se apresentar, minha querida, né? Discorra aí o seu currículo, a sua experiência e o que você vai trazer de contribuição nesse tema, né, bem pertinente para o Setembro Amarelo, né, memórias afetivas como instrumento de fortalecimento para uma saúde mental da pessoa idosa. Tá bom, amiga. Boa noite, né? Primeiro, antes de me apresentar, eu quero agradecer o convite e dizer para você que eu me sinto assim extremamente lisonjeada, né? É a minha primeira live, estou me sentindo importantíssima. E falar que nós temos uma história, né? Nós temos muitas memórias afetivas. Então, quando você fez o convite com esse tema, foi assim, para mim foi um presente, sabe? Um presente muito rico de tanta coisa que a gente vai falar aqui hoje, né? E também registrar que a gente vai usar esse momento, esse espaço, para a gente estar falando de memórias afetivas, de lembranças saudáveis, tá? Porque é um momento onde vai ter muita gente para compartilhar com a gente, como você disse, né? Para interagir, né? Vai ser muito bacana que as pessoas interajam e que nós tínhamos conversado antes, né, da live, quando você me fez o convite, dessas pessoas que estão aí, que são nossos amigos, né, que são pessoas que nos conhecem, que eles possam participar numa dinâmica, né, de trazer para a gente também algumas memórias, né, afetivas da vida deles, assim, em particular. E vai ser muito legal, assim, eu estou muito feliz, imensamente feliz, transbordando de felicidade, de verdade. Eu fico feliz também por proporcionar isso, né?
Cada entrevistado que vem, eles se sentem realmente felizes, lisonjeados, né? A gente não dimensiona o impacto de um convite na pessoa do outro, né? E aí só quem sente, né, pode externar. Eu fico feliz por Deus ter me usado como esse instrumento de convidar pessoas que são sérias, que têm o que falar, que têm o que contribuir. Né? É uma hora de muita informação que a gente produz aqui nesse Tal que Dosar, sabe? Eu mesma, de vez em quando, pego uma live e jogo lá na minha TV e fico assistindo, revisitando aquelas informações, sabe? Né? Até para construir também uma opinião sobre aquilo, uma intervenção. Sim. Eliane, fala um pouquinho para a gente da sua experiência enquanto assistente social, onde você trabalha e se você já trabalhou diretamente com a pessoa idosa. Então, eu tenho formação em serviço social, né? Sou graduada em serviço social, fiz pós em serviço social e trabalho com famílias, né? Que eu acredito que todas as nossas histórias, cada um de nós, né, tem uma história e tudo isso aconteceu a partir de uma família. Todos nós viemos de uma família, né, e construímos as nossas histórias e reconstruímos as nossas histórias, né, com o passar do tempo. E a minha experiência é bem vasta, né? Vou fazer 17 anos de formada, tenho 15 anos de profissão exercendo, né? Comecei pela assistência. Na verdade, eu comecei com um abrigo de crianças, né? Crianças e adolescentes. Eu trabalhei 1 ano no abrigo de crianças e adolescentes. E depois eu fui chamada para trabalhar na assistência. Trabalhei 8 anos na assistência. Também trabalhei em hospital de emergência, né? No antigo JK de Nilópolis, Hospital Municipal Juscelino Kubitschek de Nilópolis, na emergência. Trabalhei um bom tempo por lá. Trabalhei com um núcleo de atendimento a crianças vítimas de violência que se chama Navicam, também em Nilópolis. Trabalhei um bom tempo lá também. Aí fui chamada para trabalhar no NASF, que na época era Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? Eu trabalhava dentro da clínica da família, dentro de 2 clínicas da família, na verdade. E hoje eu estou trabalhando na saúde mental, né? Que foi um presente, foi algo muito novo para mim. Eu não tinha experiência nenhuma de saúde mental. E, assim, confesso que me apaixonei. E de todos desses lugares por onde eu passei, né, da minha experiência profissional, todos eles eu trabalhei com idosos, né? Tirando o abrigo de crianças e adolescentes, né? Hospital de emergência, eu trabalhei no NASF, né, nas clínicas da família. Eu trabalhava com um grupo de idosos, nós tínhamos grupos de idosos, junto com a equipe da clínica da família. No ambulatório de saúde mental, eu também tenho muito contato com idosos, porque grande parte, né, dos atendimentos com os psicólogos e psiquiatras são para a população idosa. E no CRAS, eu também trabalhava com um grupo de idosos praticando oficinas, atividades físicas dentro dos CRAs, né? Então, assim, eu tenho um contato bem bacana com essa população idosa, assim. Tenho uma experiência bem bacana com o trabalho com idosos, sabe? Então, me sinto Bom de falar. porque a gente só traz no Tal que Dosar, galera, fera! A galera que tem um contato, que tem uma experiência, que tem uma informação que vai mudar a realidade. Gente, porque informações muda a realidade. Eu sou prova viva disso, né? Eu conto assim algumas coisas, né? Eu lembro que eu estava grávida do meu filho, um vestido coral, um sol de meio-dia, encontrei com uma vizinha. A vizinha falou assim: você não fez formação de professores? Eu falei: eu fiz. Então, vai abrir um concurso assim, assim, assim. Menina, por conta dessa formação, encontro de rua, hoje eu estou completando 30 anos de Estado. Uma informação. Gente, informação salva a vida, muda a história, muda a perspectiva. Então, o que a gente está construindo aqui nesse espaço do Tal que Dosar é isso. São informações para mudar histórias e realidades. Bom, sem mais delongas, né? Vamos direto ao assunto. Eliane, memórias afetivas é um termo novo, né? É um termo né, dessa década, né? Até então,
a expressão, né, essa nova memória afetiva, para a gente, na nossa geração, estava muito relacionada a saudades, a lembranças, né? Hoje se usa o termo memórias afetivas. Bom, dentro dessa perspectiva de memórias afetivas, o que a gente tem hoje, Eliane, de possibilidades de construção de memória afetiva? Então, memórias afetivas são tudo aquilo que a gente traz como lembranças, né? Como você falou. E se a gente traz de uma forma saudável, né? Ele é um grande instrumento para a nossa saúde mental, né? Nós que temos a perspectiva de também idosar, né? Porque eu quero idosar bem. Então, eu tenho trabalhado minhas memórias afetivas para quando eu chegar lá na frente eu contar, né, para os meus netos, naqueles almoços de domingo, naquelas datas comemorativas, né? E voltando um pouco para a questão do Estatuto do Idoso, né? Que hoje não é mais Estatuto do Idoso, né? Estatuto da Pessoa Idosa. Tem um parágrafo, né, que vou até ler aqui para vocês, que é o segundo parágrafo, que diz que a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei, por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental, né? Então, a gente tem que levar essa fala à risca, que é um direito, né? Que nós tenhamos a nossa saúde mental conservada, né? Trabalhada de uma forma que a gente possa chegar na idade de idosos, né? Envelhecer saudavelmente. E para isso, Verdade. nós precisamos que essas memórias afetivas sejam proporcionadas, né, ao longo da vida. Então, é um instrumento importantíssimo para essa temática. É tão importante, Eliane, todos que estão aqui nos ouvindo, obrigada aí por vocês estarem nos acompanhando. Quem não segue o Idosar, já clica aí no Instagram para seguir, por favor. Não me saia dessa live sem seguir o Instagram do Idosar. E aí, Eliane, dentro dessa perspectiva que você está trazendo para a gente, dessa memória afetiva que a gente vai falar bastante esse termo ao longo da nossa live, e esse tema é tão relevante que no âmbito estadual, né, eles criaram uma lei, né, legitimando, né, criando o Janeiro Branco, né? Então a gente tem percebido aí que cada mês tem uma cor correspondente a uma situação social, a um contexto social. E no caso do Janeiro Branco, né, tem a ver com essa questão de saúde mental. Fala um pouco disso para a gente. Então, nós que trabalhamos na saúde, nós trabalhamos com o calendário da saúde, né? O Janeiro Branco é o primeiro mês do calendário onde nós trabalhamos a questão do alerta aos cuidados da saúde mental. Então, por exemplo, lá no ambulatório, né, que eu trabalho hoje no ambulatório de saúde mental, no mês de janeiro, eu faço salas de espera, o que são salas de espera? Sala de espera é quando o paciente está lá aguardando o atendimento, nós aproveitamos esse momento para levar informações. E aí, nesse momento, nós falamos o que significa o Janeiro Branco, qual a proposta do Janeiro Branco, né? E a maioria do nosso público, como eu havia falado, são idosos, né? E quando a gente toca nesse assunto, eles são muito participativos, né? Muito. E aí eles vêm com essa questão de resgatar mesmo, sabe? E naquele momento ali, eles já sentem o desejo de falar, né? Então, trabalhando o calendário da saúde, aí nós temos o Janeiro Branco, depois nós temos o Setembro Amarelo, né? E aí são assuntos que sempre trazem esse público idoso para o debate. E aí a gente aproveita esses momentos para fazer o espaço que eles participem, né? E é interessante, Eliane, que eu só fiquei sabendo do Janeiro Branco por esses dias, porque eu tô, né, tudo que tem a ver com o idoso, eu fico lá buscando, pesquisando, enfim. E aí eu sempre me coloco
um pouquinho como parâmetro, né? Que eu não sou tão leiga assim, não tão desinformada assim. E eu não sabia desse Janeiro Branco. Então, eu sinto que precisa ter uma divulgação maior. O Setembro Sim. Amarelo está super bem divulgado, né? Na mídia, você, né, ouve tal, Setembro Amarelo. Mas o Janeiro Branco é a primeira vez que eu ouço falar, né? E aí eu gostaria, inclusive, quem está nos ouvindo aqui nessa live, né, dissesse assim, você já ouviu falar, é uma pergunta que a gente faz aqui agora, uma enquete rapidinho, você já ouviu falar no Janeiro Branco, né? Janeiro Branco, elucidando a questão da saúde mental? Responde aí pra gente rapidinho. Você sente falta, então, Eliane, de uma campanha maior? Sinto, sinto. Inclusive, eu costumo falar que, assim, eu sou muito a favor dessas campanhas, né? Mas eu penso, né, e acredito que não deveriam ser usados só nesses meses, né? Que a gente precisa, que nós precisaríamos ter espaço, como a gente está tendo agora com o Idosar, de falar desses temas durante todo o ano, na primeira oportunidade, né? Nos encontros, o tempo todo, porque nós que trabalhamos com o calendário da saúde mental, nós temos acesso a essas informações, mas nem todo mundo tem, como você não sabia, né? Então, assim, tudo tem que ser divulgado de uma forma que o acesso à informação chegue a todos, Chega a né? todos. Verdade. Cheguem a todos, exatamente. Eu sou muito a Verdade. favor de divulgar mais e mais para que as pessoas se apropriem, procurem saber o que é e busquem, né? Porque cada vez que a gente busca mais informação, a gente fica mais rico, né? É verdade. E também viramos multiplicadores, né? Hoje Perfeito. está trazendo uma temática que, pela quantidade de pessoas que vai estar assistindo, que eu acredito que vai bombar, já está bombando, as pessoas vão falar sobre isso, sobre o Janeiro Branco, que não ouviram falar. E aí a gente acaba transformando e fazendo multiplicadores, né? Isso é muito bacana. É verdade. Então, Eliane, vamos ver aqui de quem está ouvindo a nossa live em tempo real, se eles sabiam dessa informação do Janeiro Branco ou não. Vamos lá. Nós temos aqui a Simoni, que diz que nunca ouviu falar, está ouvindo agora, né? Temos aqui também a... Gente, coloca o nomezinho de vocês, porque o arroba do Instagram não me deixa saber o nome da pessoa. Nós temos aqui uma pessoa falando assim, sobre memória afetiva, que a live é importante. A Simone não sabia, a Elisete também não sabia. O Marcelo está dizendo que... Peraí, que bom. A internet está boa hoje. Marcelo falou que vai ficar calado. Eliane, fala, querida. Então, é interessante, né? Porque aí, mais uma pessoa disse que nunca ouviu falar. A Miriam. Miriam, né? E assim, eu trouxe algumas pessoas que estão hoje participando, que trabalham comigo, né? Que são as minhas amigas. Eu quero agradecer, tá? Thay, que já me deu um mesinho aí. Tayane é psicóloga, né? Meu filho Rafa também já está aí com a gente. Minha prima Gisa, que está dizendo que não conhecia também. Você está vendo? Que importante, que espaço importante. Muito importante. E eu fico feliz, porque o Idosar está trazendo essa informação, né? E você que está ouvindo a gente nessa live já começa a colocar. Você sabia que existe o Janeiro Branco? Né? E traz essa questão da saúde mental. Falando, então, trazendo esse tema saúde mental. Antigamente, né, a gente falava muito assim, fulano tá velho, tá ficando caduco. Né? Fulano tá na caduquice, né? Esse termo caduco era um termo muito recorrente na nossa época, de adolescente e de jovem. Hoje esse termo caiu em desuso. Você acha que o desuso desse termo caduquice ou caduco tem a ver com uma outra compreensão hoje que a gente tem em relação à saúde mental? Ou são duas coisas diferentes, Eliane? Eu acredito que são duas coisas diferentes. E acredito também que esse termo caduco, ele tinha uma qualidade, uma característica de não chamar o idoso de maluco, né? Porque, assim, trabalhando na saúde mental, eu aprendi, na verdade, que não é uma questão de loucura. Nem todo mundo que está na saúde mental está ali porque é louco, porque tem alguma particularidade, né, clínica de
de louco, né? As pessoas estão tendo problemas emocionais e precisam procurar um tratamento. Assim como uma pessoa que é acometida de um CA é câncer, né? E precisa de um oncologista, uma pessoa que está com problema de fundo emocional, que não consegue sozinha, né, resolver suas questões internas, precisam da ajuda do psiquiatra. Isso não quer dizer que a pessoa está maluca, está louca, né? Então, assim, antigamente as pessoas traziam esses apelidos, né, que na nossa época a gente entendia, eu entendia como, tá falando que tá caduca porque tá maluco, né? Esse velho tá maluco, né? E assim, eu entendi que hoje, trabalhando na saúde mental, eu percebo que não, né? Nem todo mundo que vai à procura de um psiquiatra é porque tá maluco. Uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade muito intensa e não consegue se controlar é encaminhada para psiquiatra, porque ele é o médico que trata essa questão e, de uma certa forma, vai, ou sim ou não, vai entrar com a medicalização ou vai encaminhar para terapia, sabe? E aí é um caminho que a gente tem de tratamento. Então, a gente precisa hoje, né, agora, nesse mundo moderno, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? Porque as palavras ferem, as palavras machucam, e o idoso é mais sensível para essas coisas, entendeu? Verdade. Eliane, vamos construir aqui com o pessoal. Vocês também podem colaborar. A Simone colocou aqui, né? Esse termo caduco é um termo agressivo. E é mesmo, né? E na nossa época a gente usava bastante isso. Hoje a gente quase não ouve falar, né? Nesse termo. E ainda bem, porque as pessoas vão amadurecendo e tendo consciência também, né? Bem nessa linha que ele está trazendo aí pra gente, de que as palavras ferem. Bom, você falou desse mundo moderno, né, Eliane? Na nossa época, os idosos, né, uma boa parte deles, 95% desses idosos já eram avós ou bisavós, né, algo do tipo. A sensação que eu tenho, e aí você como profissional da área, como assistente, como trabalhando com esses núcleos, né, com esses grupos, você vai dizer para a gente se a gente está raciocinando certo ou não. Mas a sensação que eu tenho é que na nossa época, os idosos, eles eram mais ocupados. Sim. E hoje, com esse mundo moderno, né, parece que essa ocupação diminuiu. Aliás, foi substituída por uma tecnologia. Eu estou fazendo a leitura certa? Tá fazendo a leitura certa. Não é? Eu ouço muitos atendimentos, né, que a gente realiza lá nas escolas do passo. Eu ouço muito a fala deles nessa questão de que eu fui substituído, porque eu não sirvo para mais nada, né? Então, é isso mesmo. E a gente não pode deixar de trazer também que pós-pandemia, né, nós vivemos um período muito crítico, né, de afastamento. E aí, o retorno aos atendimentos pós-pandemia, a gente percebe que os idosos foram colocados de lado, sabe? Houve um excesso de cuidado, onde esse excesso de cuidado afastou demais, né? E eles sentem falta disso. Então, eles estão indo para um ambulatório, para terapia, para procurar um psiquiatra, para tomar um remedinho para dormir, para acalmar, porque eles estão se sentindo sós, né? Solitários, e a gente faz essa chamada da família para fazer uma escuta, né? E aí, às vezes, a gente escuta mesmo que é o dia a dia, que não tem tempo, que cada um tem a sua vida e coisa e tal, mas a gente escuta também que às vezes é um cuidado exagerado, né? Acaba afastando e as pessoas não percebem. Às vezes não é nem por mal, né? As pessoas acabam se afastando dos seus idosos, né? E aí é por isso que é tão importante a gente trabalhar essas memórias afetivas, porque idoso gosta de falar. Às vezes o idoso vai lá no ambulatório para uma consulta e, assim, eu ouço eles falando que só não tem ninguém. O único problema deles é que eles precisavam ter alguém para conversar. E às vezes eles têm uma família que está toda em casa reunida no sofá, cada um no seu celular. Inclusive, sabe? Inclusive o idoso agora.
idosos agora, né, já estão nessa ondinha também de Sim. que por um lado é saudável e por outro também não, né? Que a gente não pode ser É, 100% desligado. A gente tem que trazer à memória coisas que nos fizeram passar por momentos bons. E eu costumo falar isso, né? Você conhece, nós nos conhecemos de infância, então a minha família é muito grande. E não tem coisa mais gostosa do que a gente fazer um almoço de família. E aí ver a felicidade da minha mãe quando ela consegue reunir todos os filhos, os netos, e ali a gente traz episódios, né, que nós vivemos e a gente morre de rir. E para uns é engraçado, para outros é vergonhoso, sabe? E é isso, né? É gostoso isso, proporcionar isso para o idoso. A minha mãe fica felicíssima quando a aham, gente consegue fazer um evento desse, né? Fora de épocas, fora de datas comemorativas, né? Porque a é gente tem essa verdade. coisa, a data comemorativa para ver os nossos. E não É, precisa, né, de uma data comemorativa, né? verdade. Eliane, você está trazendo aí dicas, né? Que a gente precisa, enquanto sociedade, retomar. Mas antes, tem uma expressão aqui que a Miriam colocou, né? Que antigamente a gente falava caduco ou gagá, isso mesmo. A gente falava, ah, fulano tá com gagá, isso mesmo. Então, é importante que a gente fortaleça o calendário familiar, né? Eu lembro que as avós, ah, os mais velhos, eles tinham uma iniciativa. Era quase uma convocação. Falava assim, olha, domingo quero todo mundo aqui para almoçar. E todo mundo ia, ninguém questionava. É Então, verdade. esse resgate do papel do matriarca, da matriarca, do patriarca da casa, ele precisa voltar, não de uma forma autoritária, porque hoje, né, se for de forma autoritária, mudou muito o nosso conceito. Antigamente era autoritário, a gente obedecia e não tinha crise nem trauma. Essa é a Também. verdade. Hoje, se fizer isso, dá até uma cisão na família, revolta e tudo mais, né? Hoje sou Mas, radical. muito, muito. Mas é importante, aí vai um recado para você que é idoso, você que está idosando. Você tem sobre os seus ombros uma patente. Você é o matriarca, é a matriarca dessa família. Você é o patriarca dessa família. E quando a gente fala de matriarcado e patriarcado, não no sentido de provedor, né? Porque às vezes assim, não sou eu que provejo nada na minha família, né? A provisão não vem mais de mim, vem do meu filho, vem do meu neto, então eu vou diminuir. Não, você continua com essa autoridade, né? Então exerça isso. Vá um conselho aqui, eu vou construir junto com a Eliane isso, né? Marque um almoço, convoque. E não fique na expectativa de 100% aparecer, que tem isso também, né? É, Aparece, sei lá, uma família numerosa, são 20 pessoas, apareceram 9. Ah, poxa, fiz um almoço, ninguém veio. Não faz ninguém, porque 9 vieram. Então valoriza esses 9. E faz de novo. Hoje tem 9, amanhã vai ter 10. E o importante é que faça. Então, eu acho também que a gente chamar de volta, evocar novamente na pessoa do idoso esse papel de patriarcado e matriarcado, que ele tem autoridade sobre ele. Eu acho que esse também é um passo, né, Eliane? Contribui um pouquinho com a gente. sim, eu acho importantíssimo também, né? E assim, é um papel da família, né? Quando a gente consegue, com o passar do tempo, construir laços, que é aquilo que você falou. Antigamente, eles chamavam a nossa atenção, a gente ouvia, né? A gente tinha aquela questão do respeito. Hoje em dia, se chamam a atenção, tá velho. E não É, vou nem dar o... Porque... E não é desse jeito, né? Não é assim. Então, resgatar isso é muito importante. É muito importante colocar o idoso no lugar que é dele, que é o lugar, como você disse, de matriarca, de patriarca, e fazer com que esses encontros de família sejam coisas agradáveis, onde todo mundo sinta vontade de ir. sim, verdade. Problemas É, todo mundo tem. Não tem como fugir disso, né? Todos temos problemas de família. Se a gente for sentar para conversar, que não é hoje, nem vai ser hoje, eu espero que a gente não venha falar disso em uma live, né? Todo mundo tem, a gente só fala que só muda de endereço, né? Família é tudo igual, muda de endereço. Então, é aprender
a viver e a lidar com a diferença do outro, sem perder o respeito e sem perder o principal, que é o afeto, né? O amor. O amor, porque o amor, verdade. né? O amor une. E o sentimento, família é sentimento. E a gente precisa fazer com que, por exemplo, a nossa geração, né? Eu acompanho a sua família e eu vejo que a sua família é como se fosse a minha, né? Nós tivemos as nossas histórias lá atrás, que tiveram episódios não muito agradáveis, porém, nós nos reinventamos e nós nos descobrimos, né? E aí, hoje, nós estamos aqui, firmes, proporcionando momentos de alegria para os nossos, né? Para os nossos idosos, e pensando em idosar também com qualidade de vida. Porque o meu projeto hoje, depois que o meu projeto hoje é idosar bem. Eu quero idosar feliz, eu quero idosar viajando, eu quero idosar, sabe? É isso que eu quero para minha vida. E eu falo para minha mãe que ela tem isso também. Graças a Deus, está conseguindo, né, em meio às limitações dela, ela está conseguindo aproveitar essa parte dela idosando, assim, com qualidade. Amém, graças a Deus. Bom, então falamos dessa coisa, né, do idoso, né, tomar de volta a autoridade dele de matriarca e patriarca. Falamos já, né, para o fortalecimento da saúde mental, dentro dessa perspectiva de memórias afetivas, né, nessa oportunidade de reunião da família, contar histórias da sua vida, né, Eliane? Contar as histórias da vida. Mas aí, será que a nova geração está com paciência para ouvir as histórias de vida do idoso? Pois é. Isso é algo que tem que ser trabalhado na família, com, né, os filhos dos filhos, né? Por exemplo, a gente tem que trazer para eles o quão isso é importante, porque um dia eles vão idosar também. É verdade. Tem que trazer essa reflexão. Porque se você quer, eu costumo falar que a gente costuma dar aquilo que a gente quer receber, né? Se eu trato alguém bem, eu quero ser tratada bem. Então, é algo que a gente tem que trazer para o nosso seio familiar e mostrar para eles que lá na frente eles vão ter o retorno disso de uma forma muito boa. Verdade. Se eles forem participativos, se eles entenderem, se eles tiverem o tempo, né, de escuta, né? Porque está faltando tempo para escutar, né? Celular não escuta ninguém. E quem está no celular, pode falar que eu estou te ouvindo, não está não. Pode até estar ouvindo, mas não está prestando atenção, não está escutando, né? Então, é a gente trazer isso para essa geração que está vindo e mostrar para eles quão importante é nós criarmos laços que lá na frente isso podem se tornar lembranças saudáveis para a gente, né? E tentar ao máximo evitar as más lembranças e trazer só as boas, né? É verdade. O Marcelo está aqui contribuindo com a gente, né? Ele está dizendo assim, ó, os melhores momentos da nossa vida se tornam eternos quando ficam guardados em nossa memória. E é verdade, né? E aí, vamos construir um cardápio para essa galera, Eliane, do que a gente pode fazer? Vamos lá, fala para a gente o que a gente pode fazer para o fortalecimento da saúde mental, para o fortalecimento das memórias afetivas. Vamos lá, falamos de almoço, o que mais? Um ambiente, um cheiro. Cheiro, verdade. Verdade, né? Cheiro. E aí eu lembro do cheiro da bisa do meu marido. Ela gostava de um perfume chamado alfazema. Eu acho que nem existe mais. A bisa meus filhos, né? A avó do meu marido morreu com 97 anos. Ela era a pessoa mais cheirosa desse mundo, né? E assim, quando a gente para falar dela, a gente fala exatamente da alfazema. Eles usam alfazema. Verdade, essa questão do cheiro, né? Essa questão também, né? Saber assim, a cor, falar para o neto, né? Você sabe qual é a cor preferida do teu pai? Aí ele vai, né, trazer a memória, né? Cor preferida.
o cheiro, a comida preferida. Um acontecimento, uma viagem, né, que fizeram juntos, um aniversário, uma surpresa, um local. Pô, já passei nesse lugar aqui com a minha mãe, com a minha avó, sabe? Se a gente for parar para pensar, tem muita coisa para trazer à memória, né? É muito legal. A contação de histórias também, né? Aquela coisa de, olha, essa história aqui, esse livrinho, um dia desse eu fiz isso com o meu neto, né? Eu mostrei um livro que eu tenho guardado até hoje de história, que eu contei para o meu filho e contei para minha filha, o mesmo livro. E estava contando para ele, que é meu neto, né? Então, tipo assim, a história que eu contava para o seu pai, isso é legal também, né? É uma ele saber que aqui passou gerações, né? Uma música, né? Música é muito legal. Música é muito legal. Dançar junto, né? Tipo, ó, eu dançava essa música na minha infância, vem comigo, né? Tem muito sapatinho que a avó fez. Tem um pouco disso. Hoje os idosos não fazem mais sapatinho, Eliane. Mas eles não querem saber de crochê. Não querem. Eles querem comprar pronto. Né? Essas são maravilhosas, né? A papinha que a avó fez, a primeira papinha, o primeiro banho que a avó deu, né? Pegar aquele álbum de fotos, Eliane. Ai, álbum de foto é maravilhoso. É maravilhoso. Ver como era o cabelo daquela época, aquela roupa, né? Muito legal. As pessoas hoje não querem nem revelar as fotos. Como é que vai trazer memória? Então, tem alguém que falou aí, que eu não consegui ler, que falou que chego até a chorar, lembrando. Vê quem é aí. Vou ver, peraí. Aqui, ó. Elisete Lima falou, férias na casa da avó, isso mesmo. O Marcelo, graças a Deus, tem muitas recordações gostosas dos meus tempos passados. Chego a chorar. É o Marcelo, chega a chorar lembrando. É lindo mesmo. Então, tá meio que na nossa responsabilidade, né, Eliane, resgatar isso. Sim. Né? Ter essa paciência de resgatar. Porque eu percebo que os idosos, eles parecem que perderam um pouco da iniciativa de propor esses momentos. Eu acho que eles ficam assim, não, eu vou falar e aí ninguém vai vir, então aí ele também não faz nada. Né? Aí os filhos muito ocupados também acabam, né, se permeando aí para os seus afazeres e também não... Eu acho, de quem é essa responsabilidade, Eliane? Tem isso? Eu acredito que a gente não pode colocar isso só em nós, né? O idoso também tem que se colocar, né? Porque, assim, eu percebo muito na fala deles que eles não querem incomodar, que eles não querem ser um peso para ninguém, que eles não querem atrapalhar a rotina do outro, né? Mas aí eles também têm que entender, eu falo muito isso com alguns idosos, né? Mas a senhora não tem que ter medo de falar. Faz o convite, né? A gente já tem um não, vamos atrás de sim. Sim, verdade. Esse medo, essa coisa de não querer atrapalhar a rotina do outro, de não querer incomodar, acabam eles mesmos se isolando, né? Sim, verdade. Eles mesmos se isolando. A Simone está contribuindo aqui, ó, dizendo, ó, quando acabava a luz, as brincadeiras de susto. Ó, Marcelo está dizendo, os idosos querem dançar TikTok. Eu não sei não, hein? Minha amiga, tem uma amiga aqui, Eliane, minha xará, assistente social, ela tá falando aqui, ó, os biscoitos da minha vovó, ô saudade! Que delícia, Eliane! Verdade! Aqueles biscoitos amanteigados, né? Sim. Era bom mesmo, gente! Coisa maravilhosa. É verdade. Então, cabe a nós hoje resgatarmos isso com os nossos e também nos prepararmos para nós vivermos isso lá na frente. Verdade. Né? Aproximando a gente dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu ainda não tenho neto, mas um dia eu vou ter.
Tô louca. Então, tá dizendo aqui. Se prepara, é uma delícia, Marcela. Eu tenho mais memórias afetivas do tempo de escola do que no meu tempo de vida militar. É verdade, né? É porque não tinha muito essa coisa da tecnologia. A gente era muito pele com pele, a coisa do toque, a coisa de estar junto, né? Então, caramba. E também tem essa coisa, né? As memórias afetivas da nossa época de escola, quando a gente quando nós nos tornamos adultos e temos as responsabilidades do trabalho e tudo isso, né? É diferente, não é verdade? É diferente. Pessoal, olha quanta coisa, né? Quantas sugestões a gente trouxe aqui, né? Como possibilidades e resgates de memórias afetivas, né? E que tudo isso vai colaborar para que a pessoa idosa tenha uma saúde mental fortalecida. Não Sim. estamos aqui querendo dizer que é para deixar a pessoa que está idosando no passado, como se só o passado fosse tido tudo bom e daqui para frente não tem nada. Não é isso. Mas, né, Eliane, é bem nessa linha, né, de trazer lembranças que tragam, que mexam com a nossa adrenalina, com a nossa emoção, que dá vontade de rir, de gargalhar e também construir memórias afetivas, vamos falar um pouco disso agora, futurísticas. Sim, O que eu estou deixando de legado para o futuro? Vamos falar nessa perspectiva de futuro? essas memórias também têm que ser construídas no hoje, no agora, né? Mais para frente, para o idoso não ficar isolado, Sim. não se sentir abandonado, não se sentir, né? Hoje eu falo para os idosos que a gente atende lá no ambulatório, que nós atendemos no ambulatório, né? A senhora hoje a senhora não tem mais aquela responsabilidade que tinha, seus filhos já estão criados, agora a senhora pode viajar, a senhora tem a sua aposentadoria não é para a senhora continuar, né? Que acontece muito sustentando a família, vamos dizer assim, né? É para a senhora aproveitar o seu momento, a senhora está lúcida, orientada, está saudável, vamos embora aproveitar a vida, Sim. né? E construir memórias a partir daí, né? Eu ouvi uma senhora falar para mim que ela não tinha desejo de fazer mais nada disso porque ela foi descartada, ela estava se sentindo descartável. E aí a gente pensa, mas é um momento que a senhora tem de se redescobrir. Não é fácil. Não é fácil para ninguém, não é fácil para nós jovens, que dirá para um idoso, né, que cria tantas expectativas e que vive um pouco dessa questão da memória do passado. Mas também não é tarde, né? E aí nós temos os grupos de idosos, nós temos os grupos que fazem excursão, nós temos encontros e equipamentos, né? Grupos de atividade física nas academias espalhadas pelos municípios. E assim, trazer esse idoso para uma perspectiva de que se ele está vivo, ele ainda tem possibilidades. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde nem para criar memórias afetivas. Ainda que não seja do jeito que nós gostaríamos que fosse, com família, com um novo grupo, né? Mas que isso não venha atrapalhar o envelhecimento saudável e mental desse idoso. Perfeito, Eliane. A gente aqui ainda tem algumas contribuições da Suzana que disse, né? O cheiro de mate pela casa inteira aos domingos. Minha avó amava mate, fazer mate e fazia a gente beber mate. Tem também a Laura colaborando, né, com o cheiro da roupa de cama. Sim. É verdade. Né? Agora, vamos pensar nessa memória para o futuro, para frente. Senão a gente também, no trabalho que eu faço lá com os idosos, no projeto Ancião de Valor, eu evito muito deixá-los no passado, né? Porque o passado traz uma nostalgia e não vai voltar. Não adianta você querer aquela realidade lá. Foi bom enquanto durou. O que eu trago de lá para cá para me fortalecer? Mas vamos da agora para frente. Então, eu sempre projeto muito eles para frente, porque eu falo assim, tem muita vida aí ainda. Vamos embora, vamos viver. Isso aí. Então, dentro dessa perspectiva, né? Recentemente, o meu filho falou assim, mãe, quer participar de uma corrida de avós e netos pelo SESC? Eu falei, caramba, que coisa interessante. Ele fez a inscrição e eu participei da corrida, né, de avós com os netos. Mas foi uma coisa linda, promovida pelo SESC, né, e juntamente
com a prefeitura de Mesquita. Gente, aí a gente se inscrevia, ganhava blusa, um kitzinho com água e todo mundo que corria com o neto ganhava medalha. Não era para ganhar quem viu primeiro, passar naquela corrida. Mas que dia maravilhoso, Eliane. Pois é, é isso. Sabe? Aquela coisa, gente, eu quero mais, eu quero de novo correr com o meu neto. Sabe? Jogar uma marezinha, né? Aquelas brincadeiras de criança trazer, né? Gente, ó, na minha época, a gente brincava de elástico, vamos brincar de elástico, né? Promover isso, né? O que você acha? perfeito, perfeito, né? E é isso, levar para os espaços essa proposta, né? De trazer o idoso para viver, para criar novas memórias afetivas a partir de agora, da idade, né, avançada, Sim. Né? Na melhor idade, né? Eu acho isso incrível, muito bacana. Cantar juntos também, né? Tudo que a gente puder fazer, né, para trazer esses momentos de felicidade é maravilhoso. O karaokê tá em alta aí. E assim, eu vejo dentro dos equipamentos que eu conheço, né, lá no CRAS, perto do trabalho, perto do ambulatório que eu trabalho, tem um grupo de idosos que faz atividade física e tem uma vovozinha de cabelo rosa, né? Ela tem 78 anos e ela fala mesmo, velha minha idade, aqui, ó, meu cabelo, e não sei, e isso é maravilhoso, porque você vê que ela está tendo suporte para ela envelhecer bem, né? E ela está buscando. E isso é bacana, nós fazemos com que esses idosos percebam que eles podem, que eles têm potência ainda, né? Que eles não precisam ficar dentro de casa guardados esperando a morte chegar. Não é assim, não deveria ser assim, né? E eu acho Eliane e todos que estão nos ouvindo aqui, né? Eu tenho frequentado, né? Eu já frequentava abrigos, né? Tanto de crianças quanto idosos. Agora, por conta do idosal, eu estou mais presente nesses espaços. E uma coisa que está, eu vou usar esse termo, por mais que seja forte, mas eu vou usar esse termo. Uma coisa que está me assustando é o fato de eu ter nesses equipamentos, né? Nesses abrigos, nessas LPIs, várias pessoas com 60 anos. Ou seja, a pessoa começou a idosar agora e já está numa ILPI. E eu estou falando de idoso grau 1, ou seja, aquele que tem autonomia forte. Aí eu, sinceramente, chega a me dar uma dor no coração e eu fico assustada. Eu fico me perguntando, claro que eu não vou perguntar isso para ele, mas eu fico, gente, o que fez essa pessoa escolher estar no abrigo? Aos 60 anos, ele começou a idosar agora. Pois e eu percebi isso nos dois que eu estou, tá? E tem uma que não tem nem 60 anos e tá lá. Nossa. Isso está me assustando. O que está acontecendo? Que movimento é esse em que a pessoa idosa, que está começando a idosar agora, grau 1, está optando por estar numa LPI, num abrigo? Pois é. Aí a gente traz a reflexão, as histórias de família, né? As histórias de vida, né? No ambulatório, a gente atende muito pessoas que deram de tudo para os seus filhos, abdicaram da sua vida em prol dos seus filhos, e quando eles chegam numa determinada idade, eles se sentem abandonados. E eles, de certa forma, preferem, né, para não dar trabalho, para não levar problema, para não gerar problema para a relação dos filhos na sua relação, se isolarem e optam por abrigo. Aqui em Mesquita nós temos um abrigo também, na Coreia, e quando eu era do NASF, nós fizemos um trabalho muito bacana lá. Nós fizemos um Natal lá muito bacana para eles, e assim, e quando a gente senta para conversar com eles, as histórias são mais ou menos assim, né? Fora umas histórias que são muito dolorosas, até para a gente ouvir, né? Que tipo, o filho abriga o idoso, o pai ou a mãe, e diz que toda semana vai visitar e já faziam 4 meses que não vai, né? E aí a questão do abandono, de certa forma. Então, assim, aí isso parte das histórias que
das histórias que foram construídas, né, com essas famílias. E aí cada um tem a sua particularidade. Sim, nem é isso que a gente também vai elucidar aqui. Vamos Mas é lá. um ponto de atenção. E aí, Eliane, eu estava pensando no seguinte, né? Inclusive, é uma pauta de 2024 com o projeto Anciãos de Valor que a gente trabalha e também para propor aqui pelo Idosar, é que em 2024 a pessoa idosa faça o seu projeto de vida, né? Falta essa questão do projeto de vida. Não é porque você está idosando que você não tem mais projeto, não pode ter projeto de vida. Ah, eu já criei filho, já estou aposentado, agora é só esperar o quê? Esperar para fazer muita coisa ainda. Então você Sim. pode e deve construir o seu projeto de vida. A gente vai trabalhar isso em 2024, sabe? A gente vai propor aqui pelo Idosar. Eu quero, inclusive, construir isso junto com você, Eliane, nos bastidores, né? Para a gente poder fazer uma ação casada, né? De projeto de vida. O que você, idoso, ainda pode fazer, né? Dar caminhos, entendeu? Para ele não achar que não, agora eu tenho que ir para o abrigo, meu filho tem que me levar para o abrigo, porque, né? Não existe isso, né? Então, nós precisamos desencorajar esse idoso, né, a achar que, né, não, minha vida agora se resume a isso. Não mais, nem pensar, né? Então, eu faço esse convite, Eliane, né, para que a gente possa construir isso junto, esses caminhos, essas proposições para 2024. Então, falta projeto de vida, né? Trazer essas memórias e também fazer aí o seu projeto de vida. Fortalecimento dos idosos, né? A gente está trazendo eles para uma perspectiva de que não acabou, né? E pode contar comigo. Ai, que bom, Eliane, que bom. Eu estava pensando muito nisso, né? Porque isso me assustou e me provocou a pensar em alguma possível solução ou encaminhamento, porque falta mesmo essa questão do projeto de vida, né? Até porque, como a gente falou, né, nesse mundo moderno, onde eu não tenho mais o crochê para fazer, o quintal para capinar, a manga para pegar no pé e o outro lavar, e o bolo, porque o fulano vai chegar da escola e tem o bolo e tem o lanche. Não tem mais essa dinâmica, né? Porque era toda uma dinâmica de ocupação. Então, a dinâmica nesse mundo moderno, para a pessoa idosa, ela mudou totalmente. E aí o que está restando é o celular, mas assim, nós é que fazemos a intervenção, né, nesse contexto social. Então, vamos trazer isso, esse fortalecimento da memória, nós filhos, né, com essa responsabilidade de dinamizar isso aí. Geralmente parte de um filho mais velho, né? Ou não tem isso, né? É parte mais do filho mais velho. Ou não, né? Nós somos tantos filhos que aí acaba... E assim, uma outra coisa que eu percebo, né, trabalhando hoje na saúde mental, e nesse tempo todo de contato com os idosos, é que mostrar para esse idoso que a gente fala muito de empoderamento feminino, né? Mas empoderar esses idosos também para um novo momento da vida deles, né? Porque no ambulatório eu percebo muitos idosos estão adoecendo porque eles criam seus filhos e, de certa forma, os filhos vão viver a vida deles e têm os filhos e botam para o idoso cuidar, né? Que seria um momento onde o idoso não deveria mais cuidar de criança. O idoso deveria estar cuidando dele, porque as crianças dele já estão crescidas, né? E aí, essa é uma outra pauta para a gente, num outro momento, falar, porque esse momento é o nosso momento de trazer a fala dessas memórias afetivas boas, né? Que eles podem experimentar um novo, ainda que a idade já tenha chegado. Porque a idade não é empecilho para nada, né? Mas eles precisam de alguém que mostre, que eleve a autoestima deles, para poder eles perceberem que eles são capazes, né? Porque a gente fala, é muito bonito, mas trazer esse público, né, que é tão sensível, para uma nova reflexão de que eles ainda têm muito para viver, né? É um trabalho de pescador. A gente tem que ir lá e pegar na mão e mostrar e oferecer alguma coisa, né? Eu acho muito bacana as ações sociais que levam maquiagem,
que levam escova, corte de cabelo, essas coisas, porque eles saem de lá assim diferentes, né? Se sentindo assim maravilhosos. E eles tinham que ter essa sensação todos os dias, né? E não a sensação de não querer mais nada, né? Por conta de uma idade que avançou, né? Eliane, nós estamos chegando no final da nossa live, né? Eu tenho certeza que a gente deixou aqui várias sugestões para o fortalecimento, né, das memórias afetivas, né, que vai coadunar com o fortalecimento da saúde mental da pessoa idosa, aliás, de qualquer pessoa, mas sobretudo da pessoa idosa, né? Então eu peço para que você faça aí as considerações finais, mas eu não quero deixar de ler o que a Suzana, né, coloca aqui, que é uma luta, né, ela tem tentado, né, com a mãezinha dela, continua nessa luta, tá? Tem aí o nosso espaço, o Idosar, tem passeios, tem atividades, tem encontros, tem o projeto Anciãos de Valor, curte a gente lá, inclusive a gente vai passear agora em outubro, em novembro tem a Feira de Talentos, então se inscreve para que a sua mãe ou algum idoso, né, possa apresentar os talentos. Em dezembro temos o Natal deles também, então se integra com a gente aí, Suzana. Nós temos aqui o Luiz, que entrou também, está aqui dando a saudação para a gente. Obrigada, Luiz, pela sua força também. Temos a Aliciane dizendo, né, que projeto lindo, que Deus abençoe. Precisamos mesmo da bênção do Eterno sobre nós, para que a gente possa dar um bom encaminhamento na direção dele. Obrigada por isso. Temos a Simonia aqui também, que está sempre colaborando. O Marcelo também, dizendo, não é viver com a cabeça do passado, é relembrar acontecimentos que marcaram e me fazem bem. Isso, perfeito, verdade. E aí a gente vai arrumando para o final. Peço para que você faça as considerações finais, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter construído esse tema junto com a gente. Foi um tema muito gostoso de falar, de trazer a memória, de chamar esse projeto de vida, essa responsabilidade. E aí, né, eu deixo para a gente também, né, um outro conselho enquanto idosar, né? Como é que eu posso começar? Começa com as datas comemorativas, né? Hoje agora tem data para tudo. Dia da Mulher, chama as mulheres da família e faz, né, um encontro da mulher mais madura com as mais novas. Tem o dia do homem, tem o dia do filho, tem o dia dos irmãos, o dia do pai, o dia da mãe, o dia dos avós. Olha aí quanta coisa. Se você colocar no seu calendário familiar isso e construir, gente, já vai estar fortalecendo, né, Eliane? Claro, claro. Essas datas são muito importantes, né? E idoso tem muito apego às datas, né? A essas datas comemorativas. Enquanto as minhas considerações finais, eu quero dizer para você que eu saio daqui muito feliz com esse bate-papo, né? Essa live, na verdade, foi um bate-papo. Eu quero agradecer a todas as minhas amigas que apareceram aqui, mas para não interromper o nosso bate-papo, eu acabei não citando, mas obrigada a todas. Eu não vou falar o nome de ninguém, para não esquecer ninguém, né? E não acabar magoando alguém. Mas, assim, eu fico muito feliz em vê-la, minha amiga, trabalhando nesse projeto, né? Que, como você disse, era algo que você nem sabia que isso poderia acontecer na sua vida, mas se Deus colocou, é bênção. E com esse projeto, eu acredito, eu tenho certeza que você vai resgatar muitas vidas, muitos idosos e muitas famílias, né? Porque eu acredito que a família é a raiz de tudo, né? E a gente precisa levantar essa bandeira da família e resgatar essas famílias, né? Esses sentimentos de família, para a gente poder ter uma sociedade mais feliz, para nós envelhecermos bem, né? Com qualidade de vida. E que se hoje nós não cuidamos da nossa saúde mental, daqui a 10 anos somos nós, né? Então, que todos consigam refletir e repensar e reinventar as suas vidas buscando o caminho da saúde mental, porque tudo parte daqui, né? Se você não está bem
aqui, o seu corpo vai responder de imediato. E alguns conseguem voltar e outros não. Então, se nós temos hoje mecanismos de informação que conseguem fazer com que a gente busque uma qualidade de vida melhor, viver melhor numa sociedade tão complicada, tão desigual, né? Com tantos problemas e com tantas coisas ruins que nós vemos todos os dias, se a gente tem a possibilidade de contornar tudo isso e driblar para fazer com que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, que nós tenhamos força para fazer. E se a gente não conseguir fazer sozinho, que a gente procure locais como o Idosar para dar esse caminho das águas para a gente. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. E que hoje eu saio daqui com meu coração assim, transbordando de agradecimento por esse momento. Muito obrigada mesmo. Eliane, olha, se a galera se atentar para tudo que foi falado aqui e colocar em prática, meu Deus, a gente vai ter aí uma boa parte daquele nicho, né? Com uma família mais saudável, com as relações mais fortalecidas, né? Todos estão colocando aqui que o tema foi muito bom, muito importante. Teve uma, a Miriam colocou, né? Melhor live que eu já assisti. Olha, hein? Que responsa! Obrigada. Lembrando que essa live, assim como as demais, né? Ela já vai estar disponível no canal do YouTube. Aí a gente vai colocar o link lá. A gente faz um resumo, um release dos principais pontos de fala, né, para a pessoa saber, né, contextualizar do que se trata aquela live. A gente coloca isso tanto no Instagram quanto no YouTube também, né? E é isso, pessoal. Vamos arregaçar a manga, fortalecer as memórias afetivas, né? Aquelas lá do passado, né, que dá aquela nostalgia. Construir memórias afetivas daqui para frente, junto com projetos de vida, e começar a colocar em prática a partir dos calendários aí de comemoração. Tá bom, pessoal? Então, é o Idosar, Centro de Pesquisas e Proposições, com o compromisso de trazer valorização, visibilidade e gerar oportunidade para quem está idosando. E assim a gente deseja uma boa noite para todos vocês. Obrigada, Eliane. Um beijo e até a próxima. Eu agradeço. Deixa eu só encerrar agradecendo a minha família, tá? Porque eles são peça fundamental para a minha vida hoje, né? Para a Eliane que eu sou hoje. E assim, o que seria de mim se não fossem eles? Então, um beijão enorme para minha mãe, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, para toda a minha família. E eles vão ficar orgulhosos, né? Que a titia participou de uma live. Marca um almoço de domingo para assistir essa live sobre memórias afetivas. Com certeza. Um beijo. A nossa irmã dando aí, ó, linda, Simone. Tchau, Simone. Amigos, todos vocês que estão aqui, muitíssimo obrigada. Segue o Idosar, não deixa de seguir o Idosar, não, tá bom? E pode chamar a gente no direct para fazer alguma pergunta, para pedir alguma orientação. Visita o nosso site www.idosar.com.br. Lá tem legislações, lá tem o Idosar divulgando um monte de coisa. Já fizemos simpósios, conferências sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. O nosso site também está riquíssimo. E é isso, pessoal. Um beijo. Foi top mesmo, Michele. Obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau. Até a próxima.